Ora, então, vamos passar a palavra ao professor Dr. Cândido Alberto da Costa Gomes, fundador da Cátedra de Juventude, Educação e Sociedade da Unesco. Obrigado. Inicialmente, eu esclareço que a minha altura é de 1,65 m. E vou pedir licença para falar como eu costumo, como há 50 anos eu falo, que é como professor em sala de aula. Eu sei que as pessoas aqui são há pessoas muito mais qualificadas do que eu, mas é o meu jeito de ser professor. Eu quero agradecer a calorosa hospitalidade aqui do município, que eu saúdo na pessoa do excelentíssimo senhor presidente da Câmara e também do IESF, que eu agradeço na pessoa da doutora Dulce Noronha. Então, eu quero dizer também, isso não é confete, como se diz no Brasil, não é elogio de corpo presente, mas eu senti a tessitura, especialmente aqui em Amarante, do espírito comunitário, sociologicamente falando, que é muito difícil, não só em favor da juventude, mas também de iniciativas outras que abrangem diferentes faixas etárias. Então, eu acho que essa colaboração com a Unesco vem ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que já se percebe que, em grande parte, pelas condições do mundo em que nós vivemos, não será alcançada por numerosos países, não serão alcançados por numerosos países. Há uma projeção nesse sentido do Instituto de Estatísticas da Unesco. Como também há uma projeção, que eu já li, e números são números, não são os donos da verdade, de que até Portugal acabaria, a população portuguesa, assim dizendo, dentro, e marca-se até uma data, e isso é possível numa projeção estatística, que já não haveria portugueses num determinado ano do século XXI. E então, isso é muito grave, nós precisamos contemplar esses aspectos. E, sobre isso, nós precisamos tratar de infância e juventude, e dos próprios idosos. Então, eu começaria fazendo uma metáfora em relação à vida humana e à distribuição por idade. Essa metáfora é a do acordeão. Ele se abre, não é isso mesmo? Produz som, e o mesmo acontece tem acontecido com a vida humana. Em primeiro lugar, nós podemos pensar, por exemplo, em Balzac. Nós sabemos que Balzac criou aquela palavra definidora da balzaquiana, que era a mulher de 30, que ele, como um autor romântico, nobilitou, exaltou, porque naquela época a mulher de 30 estava morta para o amor. E ele, então, Balzac, num país como a França, na primeira metade do século XIX, com uma expectativa de vida média de cerca de 40 e tantos anos, entendeu? Para homens e mulheres é uma média só. Já não se esperava grandes possibilidades da sua vida. E Balzac declarou, por meio da ficção, uma ficção muito instrutiva e candente, que a mulher de 30 existia. E hoje nós vemos que o acordeão se expandiu e se expande muito mais.
E este século XXI traz problemas muito sérios. Pessoas centenárias, a população centenária no mundo está aumentando, as condições de saúde são desiguais, mas existem aquelas pessoas que chegam ao final dos 90 e ultrapassam a barreira dos 100. E tudo isso modifica toda a paisagem populacional do mundo, que, segundo se espera, até por volta de 2050, são também projeções, como a de Portugal, que não vai haver mais portugueses dentro de determinado tempo. Mas projeções são dados estatísticos. Significa que, se não fizermos nada, não vai mesmo existir portugueses dentro daquele prazo. Não? Então, quem sabe, a Europa será povoada pelos imigrantes que nós hoje rejeitamos. Ou, conforme o título de um dos últimos livros de Bauman, Os Estranhos que Batem à Nossa Porta. Ora, o que aconteceu nesse dilatar do acordeão? Em primeiro lugar, a infância diminuiu. Eu me lembro de um autor de Ciências da Comunicação que, em 1992, escreveu nos Estados Unidos o livro O Fim da Infância, 92. E ele diz no seu livro, que está aí para ser lido, e eu de vez em quando consulto, que a exposição da criança a duas questões da vida. Primeiro, a sexualidade. Em segundo lugar, a violência está aí, na internet, na televisão e assim por diante. Isto representa o fim da infância, porque a infância como tal definida é uma fase em que há uma determinada dose de ingenuidade ou de ignorância de certas coisas mais palpitantes e dolorosas do mundo. No entanto, eu estava em Lisboa, há uns anos atrás, num restaurante, e havia um casal jovem e um miúdo de uns 4, 5 anos no máximo, o Bernardo. Aí os pais, no jantar, Bernardo, isso, se comporta assim, se comporta assado, aquela coisa toda. E aí o Bernardo, naquele aborrecimento todo da etiqueta social, de repente sai com uma pergunta. Mãe, que bom que estamos em Portugal e aqui não há terroristas. Os pais ficaram espantados, eu ouvi aquilo, estavam na mesa ao lado, também fiquei espantado, e o Bernardo saiu-se com esta. Por quê? Porque ele soube, naquela oportunidade, hoje ele deve estar com 15 anos ou mais, que existe terrorismo e que o terrorismo age e mata. Então, ele conclui sobre o seu país, o meu país também, não só juridicamente, mas sentimento, porque eu tenho toda a família portuguesa. Ele percebeu que os riscos que ele corre não são aqueles do Afeganistão, do Iraque, de certos aspectos da África, certos países da África subsaariana e assim por diante. E lá estava o Bernardo como ilustração do fim da infância. Bom, então, vem um jornalista, que escreve, aliás, muito bem, mas certos objetivos que ele pretende alcançar não são alcançados, ao contrário, e tem histórias de adolescentes que começam a ser ativos sexualmente aos 12 anos de idade. Ora,
Com a perda da infância, não é de admirar que, como nos Estados Unidos, em certos lugares, os pais, assim que a filha vai ter a menarca, eles dão logo e informam a menina. O menino não, que interessante, né? O menino não, como se a mulher sozinha fosse, a menina sozinha fosse responsável pelos atos. Dão-lhe todas as explicações, instrumentos para evitar a natalidade. Isso chega. Muito bem. Então, a infância encurtou e a adolescência, nesse ciclo, aumentou. Como? É uma fase em que não se tem uma infância viva, já se quer ser rapidamente adulto. Isso envolve fumar, beber, sair com o grupo e, obviamente, ter vida sexualmente ativa. Não é surpresa, não é o fim do mundo, mas é um processo gravíssimo que vem se desenvolvendo. Não é? Inclusive com aquilo que Bauman chama de o amor líquido. Eu me lembro de um jornal, foi o New York Times, um pai escreveu, colunista, escreveu uma carta à filha adolescente, uma carta daquelas da geração de 68. E uma leitora imediatamente respondeu: mas o senhor fulano de tal está tão preocupado com a vida sexual da sua filha. O problema em 68 era sexo. O problema hoje é outro. É amor. Compreende? Então, é uma outra situação. Aquilo que se gritava nas ruas, a juventude, em 68, num imenso movimento cultural que abrangeu 5 continentes, posso dizer, venceu certas barreiras que queriam que fossem vencidas. No entanto, barreiras de autoritarismo, na escola, no hospital, e assim por outros, uma série de outras instituições. E Bauman, esse grande sociólogo polonês, que faleceu há pouco tempo, escreve, numa das suas obras mais significativas, O Amor Líquido. Mais importante não é lembrar, é esquecer. E a vida vira uma ventania, né, que sopra, nós não vemos seus efeitos, mas lá está o vento a varrer tudo. Esse é um dos problemas do século XXI. Bom, então a adolescência se expande e depois vem a juventude. Definir juventude é um problema gravíssimo. Geralmente se recorre à idade, à faixa de idade. Ora, na França, o órgão nacional de estatística, semelhante ao nosso INE, considera a juventude até os 35 anos de idade. No Brasil, que era um país jovem, e não percebe que está ficando um país de idosos, a juventude foi definida por lei como de 15 a 29 anos. E em 15 a 29 anos, a segmentação em subgrupos é imensa. Há jovens e jovens, em várias etapas. E então essa juventude é alongada, é estendida por quê? Por causa da dificuldade de se emancipar, de viver independentemente dos pais,
de constituir uma família relativamente estável, porque o século XXI é todo relativo, é relativamente estável, e mais nada. Não, porque se eu falar estável, é uma bobagem. Não é? Então, a juventude premida especialmente pela desocupação econômica, e este é um grande problema. Se nós fôssemos debatê-lo aqui, nós poderíamos levar horas. Compreende? Que há uma versão que dirá inteligência artificial cria muito mais empregos do que extingue. Eu não estou seguro de que as evidências sejam sólidas. Eu me lembro do meu orientador de doutoramento, uma pessoa já com bastante idade, maturidade, experiências enormes, é um britânico, e ele dizia, estes dados estão a little bit shaky, quer dizer, eles balançam assim. Ele dizia para mim, olha, mostrava o artigo, coisa e tal, esses dados, enfim, não merecem grande confiança. Eu acho que é o caso, porque nós estudamos a valer o declínio do Império Romano. Há rios de tinta sobre o declínio do Império Romano, não é mesmo? Pois é. Agora, pela primeira vez, isso não significa que tenhamos obstáculos intransponíveis, mas nós temos, na verdade, uma situação inédita. Neste século XXI, nós discutimos reconhecimento facial, uma distopia muito pior que a de Orwell, já em prática. Segundo lugar, nós discutimos o colapso do planeta. Nunca discutimos isso. Não significa que seja obstáculo intransponível. Existe até um ramo científico chamado colapsologia. Pela primeira vez, nós assistimos ao declínio de civilizações estudando a colapsologia, que não é só física, não é só ambiental, é social e histórica. Bem, então, a juventude fica numa área cinzenta, num vácuo muito difícil, em que faltam a expressão artística, faltam o protagonismo voluntário, falta a ocupação, e não é só um problema de adaptação da formação de profissionais à estrutura ocupacional, a questão é muito mais funda. Né? E então, até terminar a juventude, lá vai a França, a 35 anos de idade. E depois vem a idade adulta, e finalmente a terceira e a quarta idade. E aí? Vamos simplesmente extirpar esses grupos etários como se fossem inúteis, inclusive a juventude? Definitivamente não. Então, eu vou lhes contar um pouco e despertar questões em relação a Amarante, a FAF e ao IESF. Alguns desafios. Vou lhes contar como é que surgiu a Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade. Foi uma proposta da própria Unesco. Nós assinamos um convênio em 2002 para estabelecer o Observatório de Violências nas Escolas Brasil, numa rede internacional. Bom, dinheiro. Pouco tínhamos. E eu firmei com o reitor, que tinha sido meu aluno, um pacto. Vou lhe pedir o mínimo dinheiro possível.
E assim fiz, durante os 4 anos do mandato dele. Bom, fizemos o seguinte, contamos com o voluntariado, com a chama acesa da juventude e da idade adulta e dos jovens adultos, com licenciandos, mestrandos e doutorandos. Propus, então, inicialmente, um grupo que fizesse uma avaliação para o Ministério Público de um projeto contra a violência nas escolas, em escolas bem vulneráveis do Distrito Federal, no Brasil. E o que aconteceu? Quando há um clima favorável, quando existe liderança, é possível não apenas acender o fogo, mas manter as chamas acesas e crescerem, sem provocar incêndio. Então, vocês precisavam, desculpem essa informalidade, precisavam ver menina de 19 anos, com doutorando de 30 e tantos, nenhum abusando de autoridade ou de poder um com o outro. Ao contrário, sofrendo as mesmas agruras e passando pelas mesmas realizações. E então, eles avaliaram 5 escolas escolhidas desse projeto, em diferentes etapas de implantação, para ver quais os resultados. Lá pelas tantas, meus amigos, a situação ficou emocionalmente tão difícil que esses alunos queriam salvar o mundo. Eles ficaram profundamente chocados com o que acontecia. E violência, já tinha dito um autor francês, violência tem como sinônimo exclusão social. Então, todos fizeram seus trabalhos de conclusão de licenciatura, suas dissertações de mestrado, suas teses de doutorado sobre o assunto, sobre aquele conjunto de dados. Resultado, com o mínimo de dinheiro, nós conseguimos fazer, e não é exagero, centenas de artigos em periódicos acadêmicos, capítulos de livros e outros, trabalhos completos publicados em anais de congressos. E eles viam que aquilo estava produzindo frutos, e pelos frutos se conhece a árvore, não é mesmo? Pois bem, mas o problema emocional era de tal ordem, a revolta com as condições sociais era de tal maneira profunda, que um dia chamei um procurador para discutir os dados. Eu lhes disse, meus amigos, isto envolve criminalidade, inclusive organizada, inclui problemas de autoridade, e não queiram resolver isto assim de uma hora para outra, porque teria que reestruturar a sociedade. Há tantas injustiças que vocês verificaram, que eu vou chamar aqui o procurador do Ministério Público, que, aliás, era parceiro da cátedra, e depois houve lá uns problemas, aqueles problemas de escândalos no Brasil, não é? Um dos muitos, eu estou acostumado a isso há muito tempo, e então eu chamei e eles, cada um no seu grupo etário, apresentou as angústias e o procurador teve que responder. O que é que o Ministério Público queria e podia fazer. Muito bem. Então, depois do Observatório de Violências nas Escolas, a Unesco avaliou, já havia uns 4, 5 anos, mais, um pouquinho mais. Então,
Nós havíamos projetado a nossa pesquisa. É claro que no Brasil há aqueles grupos, aqueles clãs intelectuais, um não cita o outro, não é só no Brasil, não. Certo? Bom, outras latitudes também, nisso também acontece isso. Não, deixa para lá. Bom, então a Unesco viu que havia tanta seriedade e pessoas que pensavam, é isto aqui, pode ser até podem ser instalações simples, mas quando existe idealismo, vontade, liderança e apoio institucional, claro, o que sucede? As pessoas se entusiasmam, participam, são protagônicas, desenvolvem o seu saber por meio da pesquisa e da prática. Então, Paris, quem nos avaliou, mandou uma avaliação nos seguintes termos. Ora, se vocês fazem só isso em relação à violência, fazem só isso, não, já fizeram tanta coisa pelas violências nas escolas, da escola, na escola e contra a escola, sempre destacamos essas três dimensões, que a escola em si é violenta. O tempo da palmatória, do chicote, das orelhas de burro, não passou há tanto tempo. Não é mesmo? Temos memória, temos aí em museus, certamente. Museu Pedagógico do Chile, por exemplo, Museu de Educação do Chile, tem esses instrumentos todos. Muito bem, então nos convidaram a fazer uma cátedra mais ampla, que chegamos à conclusão que deveria ser de juventude, educação e sociedade. Uma cátedra interdisciplinar. Entraram psicologia, educação em primeiro lugar como carro-chefe, psicologia e direito. E ela foi se expandindo por vários continentes. A professora doutora Cristina Costa Lobo é membro da cátedra. Vocês sabem que quando a idade vai avançando, começam a nos chamar de honorários, né? Exatamente. Então, eu sou catedrático honorário. Compreende? Bom, então, essa cátedra foi se expandindo cada vez mais, de modo que o relatório resumido é, hoje, grandioso. E grande, realmente, do ponto de vista físico. E isto se baseou na luta contra muita gente, contra muitos interesses, dentro e fora. Tivemos, sobretudo, a pesquisa, e tivemos também a extensão, a prestação de serviços. Porque, segundo a Constituição brasileira, a educação superior, tem um tripé: ensino, pesquisa e extensão. A extensão envolve atividades práticas baseadas na pesquisa. Então, por exemplo, vendo o panorama de Amarante, o panorama de FAF, as possibilidades, os desafios de pesquisa, de extensão, são imensas. Imensas. Pode-se pegar os fios, enlaçá-los, dar nós, desatar nós, mas muita coisa pode ser feita. Que a pior coisa para a juventude é ficar vendo na televisão e nos jornais as barbaridades que acontecem. E eles impotentes, sem fazer nada. Acontece que pesquisar é uma questão fundamental do ensino.
Não se ensina sem pesquisa. Se você não sabe pesquisar, você não sabe nem resolver, aliás, nem identificar, nem resolver problemas. Fecha as portas. Você não tem protagonismo, você não tem condição de autonomia. E aqueles jovens lá, sob a nossa responsabilidade, ou com a nossa responsabilidade. Bem, só sintetizando em 3 linhas a nossa experiência, nós recebemos filas de voluntários. Assim, na hora da pesquisa, eu sou licencianda, eu não entendo de análise de dados. Não, senhora. Vai entender, vai ter a mesma formação dos mestres e doutores. Mas eu não queria tanto. Você tem cabeça e não é para separar as orelhas. Se na licenciatura você aprende isto, você tem mais valia do que outros que não tiveram. Então, não vai só aplicar questionário e observar ambientes. Vai analisar os dados, escrever e vai ter que virar artigo. Mas professor, escuta, na escola primária você não aprendeu a fazer redação? Aprendi. Ok. Mexa-se. É preciso ter energia e levantar o aluno. Às vezes, de 50 anos, de 60 anos no doutoramento. E ele vem com aquela ideia, não, eu não posso. Imagina, publicar um artigo. Não sou capaz. Não, é obrigação sua. Você pesquisou, aplicou o seu tempo, vai devolver à sociedade os resultados por meio de ao menos um artigo publicado. Menos que isso, o programa não aceita. É claro que nós não fizemos nenhum, não aplicamos nenhum estilo policial, evidentemente. Houve até uns alunos que conseguiram convencer casos. Teve gente, claro, quando nós vivemos com jovens e adultos, mãe que tem câncer, é o próprio aluno que tem câncer, que tem isso, que tem aquilo, passa por depressão. Sim, importante. Para as mulheres, acaba o casamento, com muita frequência. O marido não aguenta que a mulher esteja na universidade e seja licenciada, mestra ou doutora. Aí, então, vêm os questionamentos e o casamento se torna líquido e se esvai. De modo que isso é parte da paisagem social e humana. Enfim, eu acho que há fios que nós podemos atar e as condições, isso é numa metrópole já, que é o Distrito Federal, com Brasília ao centro, e que tem escasso espírito comunitário. Aqui está tudo pronto de bandeja, sempre, claro, manter a chama viva e melhorar a qualidade sempre. Então, vejam, isso significa que nós podemos fazer. O que não se pode é deixar os jovens, os adolescentes, naquelas situações em que o professor José Machado Paes, que eu considero meu mestre, lá do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e que ele explica aqueles cantos, aqueles recantos em que os jovens se encontram, há atividades muito boas, há outras atividades não tão boas. Em Cultura Juvenis, uma porção de obras publicadas por ele. Outra questão, só para finalizar, é que os japoneses
as empresas japonesas, melhor dizendo, tratam de duas classes de problemas. Costumam tratar. Eu não estou dizendo que as empresas japonesas sejam uma maravilha, um modelo espetacular, nada disso. Quer dizer, só no papel fica bonito, mas, na realidade, muita coisa se revela. Não é? Quando se levanta o véu, meus amigos, muita coisa se revela. Mas existem aquelas coisas que se pode mudar sem dinheiro e as coisas que se pode mudar com dinheiro. Parece que seria fácil, né, fazer tudo sem dinheiro. Pois é, não é fácil. É preciso uma rede social viva. É preciso liderança, e liderança carismática. Sabem o que é carisma, não é? É isso mesmo. Eu falava uma vez num congresso dos salesianos sobre liderança carismática do professor, e um padre veio conversar comigo depois, conosco, né? Minha mulher lá estava. Só é o professor, então é o carisma. É o carisma. Não precisa ser o carisma teológico, mas é o carisma sociológico, tal como definido por Max Weber. Mas não estou aqui para aula de teoria sociológica. Bem, então, eu vejo imensas possibilidades aqui. Eu vejo imensas possibilidades em outros lugares. Agora, há uma questão, aquela questão, um arqueólogo de um museu até que eu visitei longamente há uns anos atrás, reclamava num jornal outro dia que só vale hoje o museu aquilo que dá dinheiro. Então, ele trabalha num museu arqueológico. E aí, o museu arqueológico tem, para ganhar dinheiro, o quê? Bilheteria, que tem que ser acessível. E lembranças, essa coisa toda naquelas lojinhas de sempre que nós conhecemos. Então, museu, aparentemente, para contabilidade pública, não dá dinheiro. Compreende? Se fosse uma mina de alumínio, de lítio ou coisa parecida, ia jorrar dinheiro. Mas, visitando hoje Amarante, visitando museu, Casa da Juventude, este centro cultural, essas relações com a Unesco, eu fico me perguntando, existem os custos, certamente. A Câmara é financiadora, a União Europeia é financiadora e tudo mais. Mas é como os imigrantes portugueses que eu conheci na minha infância, que faziam uma contabilidade no bar, no café, no restaurante, lá no Rio de Janeiro, com duas colunas, o que entrava e o que saía. Contabilidade muito simples, mas eles mantinham um negócio, muito se enriqueceram. E eram amarantinos, inclusive. Bom, então, o que sucede? Eu fico me perguntando, a moeda tem duas faces, né? Uma nós podemos chamar de custos, a outra de benefícios. Os economistas estão de acordo. Agora, quem seria capaz de estimar os benefícios destas instituições em Amarante para o jovem que aprende, que se socializa, que não fica em casa, que não fica pelos cantos das ruas, que aprende música, dança, artes plásticas? Como é que se pode... Aqui também tem a divisão
Já o velho Sakarópolos mostrava isso. Sakarópolos foi um grande economista grego do Banco Mundial. Existem os benefícios individuais, a outra face da moeda, além do outro lado dos custos, existem os benefícios individuais e os benefícios sociais. Eu lhes pergunto, e não sou capaz disso, não vou me atrever em modelos econométricos, nada disso, não vou discutir isso, eu sou sociólogo. Entendeu? Então, eu gostaria que, na hora de comparar com a face dos custos, fossem estimados os benefícios, também, individuais e sociais de tudo isto que está aqui, desta rede, que envolve, justamente, os ideais da Unesco, que no campo da educação para o século XXI, todos nós sabemos, se sintetiza em 4 pilares. Se tirar um dos pilares, cai. Aprender a conhecer, não adianta memorizar uma porção de coisas para o exame e depois esquecer. Aprender a fazer, aprender a conviver, e aí está o problema das violências nas escolas, e aprender a ser. Estes são os 4 grandes apoios de uma educação humanista para o século XXI. Aprendendo a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, nós temos condições para muitas coisas. E aí estão os desafios das comunidades. Da mesma forma que arregaçamos as mangas na cátedra e primeiro no observatório, que, aliás, continua a existir, continua-se a pesquisar uma rede de observatórios, incluindo outros países. Sendo capazes de agir, tomando consciência e agindo coerentemente e cooperativamente, não é aquele ambiente de um derrubar o outro. Ao contrário, a cátedra tinha uma porção de voluntários, alguns deles foram fazer pós-graduação sobre o assunto em outros países. Encontramos, minha mulher e eu, uma jovem que estava de férias, estava no Canadá, na Universidade de Quebec, e veio, não me lembrava dela, ela veio dizer, professor, eu aprendi os primeiros passos de pesquisa na cátedra. Aí eu fiz o concurso para a Universidade de Quebec, estou quase a terminar o mestrado e vou seguir o doutorado. E essa é apenas um dos muitos exemplos. Vários daqueles pesquisadores voluntários, orientandos meus e de muitos outros professores, que o esforço foi na base do nós e não do eu, claro, eu sozinho não posso fazer nada, eles estão hoje em situações bastante interessantes do ponto de vista profissional. Não estão amarrotados na vida. Eles têm um sentido na vida e no trabalho. Então, estes são alguns resultados que comunidades podem alcançar no quadro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Muito obrigado.